Muito bem, dadas essas informações, vamos para o Salmo 146, salmo que nós já lemos aqui. A minha intenção agora é fazer uma exposição ainda aqui breve, para que possamos aí aprender questões acerca do reino de Deus. E quando nós falamos sobre o reino de Deus, meus irmãos, nós temos um assunto que ele pode trazer um certo incômodo, né? Uma certa angústia existencial, que é o assunto da política. Quando nós falamos de política, nós chegamos assim a ter um certo tremor, não é? Tremor que ele é lícito, ele é verdadeiro, por conta daquilo que nós conhecemos como política na nossa nação. E de fato, a política que nós conhecemos, e aí é claro que ela é só um modelo daquilo que ocorre, né, em todo o mundo, e não só no tempo de hoje, mas desde que o homem foi expulso do Jardim do Éden, ela não é uma política segundo a proposta do reino de Deus. Quando nós falamos sobre reino de Deus, a ideia do reino de Deus consiste num governo, né? E esse governo é um governo justo. Então é evidente que por conta dessa herança, né, angustiosa, dessa maneira que nós aprendemos sobre política, ou nós nos tornamos cegamente militantes, ou nós somos completamente avessos ao assunto da política. Mas a política, ela é um assunto importante para nós, não é? Aliás, a ideia de política, ela é a ideia de a arte de negociar. Quando você está negociando, você está sendo político. O problema é a politicagem. Um certo estadista brasileiro, num dado momento, né, ele disse que na política até a briga é combinada, né? Irmãos, e de fato, nós sabemos que é assim. A ideia da polarização, ela é uma arma de manipulação da massa, é uma ideia de conduzir o povo. Então, quando nós vemos aí brigas entre políticos, a briga deles é por enquanto e por algum motivo, não é? E aí, muitos de nós aí tomamos partido de um lado e de outro. Na verdade, a intenção dessa briga é para que eles se organizem e eles até se revezam. Ora um no governo, ora outro. Então você vai percebendo que o assunto da política, ele precisa ser bem resolvido a partir do reino de Deus. O reino de Deus é um reino político, porque tem os súditos, que somos nós, e temos um rei, e esse rei é justo, não é assim? E nós sabemos, né, que os meandros políticos, a maneira em que a política ela é nos apresentada, ela tem interesses. Interesses que vão tirando de nós, daqueles que não participam, que não se interessam por uma boa política, por aquilo que de fato é nosso papel, uma angústia, um ranço. É claro que muitos de nós aqui, com toda certeza, numa simples conversa, vamos aí falar uns para os outros, uma conversa informal, numa troca de ideias, mostrar todo o nosso ranço acerca da política. E isso é por conta daquilo que nós sofremos na pele, não é? A política, ela humilha, ela rouba boa parte do nosso salário, ela desumaniza. O dinheiro que é do nosso imposto, ao invés de financiar a educação, está patrocinando aí viagem dos figurões. Não é? O asfalto, eu costumo usar esse exemplo, né? Ao invés de ter um asfalto bom para que você ande na rua ali, as pessoas pegam, roubam o dinheiro do asfalto, que é aplicado, deveria ser usado ali, faz um asfalto com uma camada de pedra menor, chove, faz um buraco ali, você vai de carro ou de moto, cai e acontece um acidente, perdemos famílias. Por quê? O dinheiro que era para infraestrutura das estradas, as pessoas estão gastando por aí de uma forma bastante perversa. E nós sabemos que isso não vai mudar, irmãos. Só muda a cor, só muda o jeito de falar. Mas desse lado da eternidade, nós temos o quê? Uma política que ela vai privilegiar um grupo. Ela nunca vai contemplar toda a humanidade. Por isso você tem partidos políticos. Né, a história da filosofia, da teologia, discutindo sobre essas questões, vão nos mostrar que maneiras, métodos de gerenciamento, de condução de um país, de uma nação, elas começam muito bem. Por exemplo, e aí eu começo a tratar aqui de modos de governo. Existem governos que eles é o governo de uma pessoa só. É a única pessoa que governa. Esse governo é conhecido como a monarquia.
A monarquia é o governo de uma única pessoa, é um rei. E quando, em dado momento da história, você vai perceber, não é o caso do Brasil, outrora já foi, quando você tem uma saturação, quando você tem um problema de angústia das administrações públicas, nós partimos para uma preferência. Se o governo não fosse esse, fosse do outro jeito, seria melhor. Então, quando nós temos um governo de uma única pessoa, a monarquia, ele começa muito bem. Ele começa com um apelo popular, dizendo, é disso que nós precisamos, alguém que esteja no comando, aí as decisões não são fracionadas, um único sujeito, ele vai governar, a monarquia é o melhor jeito de governar. Muito bem, o tempo passa, a monarquia se desgasta, e então ela se torna uma tirania. Aquele que é o governo, o rei, ele começa a fazer a política para o seu proveito, para não perder o poder. Já dizia, né, o Maquiavel, no Príncipe, ele aumenta, né, ele promove algumas ações públicas para não perder a sua capacidade de governar. Ele age com até certa maldade e depois ele entra com a bondade para dizer, está vendo como eu sou o seu salvador? Então é mais ou menos assim, eu provoco a fome e depois te dou uma cesta básica e você me celebra. Não é assim? Esse é o nosso Salvador, ele veio com uma boa política. Por quê? Porque quando começa um governo monárquico, a gente celebra o rei. Viva o rei, usando uma palavra bíblica, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, Hosana nas alturas, é uma celebração real. Esse é o rei que vai nos salvar. O problema é que por conta da fragilidade intelectual, do caráter mesmo do ser humano, por conta da herança de Adão, todo governo monárquico, ele se torna uma tirania. Quando o governo ele se torna tirânico, nós começamos o clamor público, dizer, nós não queremos mais a monarquia, nós queremos um outro tipo de governo. E aí então uma nação, um grupo de pessoas prefere a aristocracia. O que é aristocracia? É um governo de poucos para muitos. O governo da monarquia é um que governa para muitos. A aristocracia é um governo de poucos para muitos. O que nós vamos preferir agora? Já que não deu certo a monarquia, vamos eleger cabeças pensantes, os intelectuais, aqueles que têm capacidade de gerir um país, de gerir uma nação, e vamos atribuir, vamos entregar a eles a capacidade de governar. Quando começa, nós celebramos. É isso que precisamos, é aristocracia, é um grupo de privilegiados, é um grupo detentor do poder econômico, do capital intelectual, é um grupo de pessoas que vai nos governar. Começa muito bem, mas quando o tempo passa, a aristocracia se torna oligarquia. O que é a oligarquia? É o governo de poucos para esses poucos. E aí já não nos agrada mais. Nós não queremos mais aristocracia, queremos um outro modelo de governo. E nós temos um terceiro modelo de governo, que é o governo de todos para todos. Nós chamamos de democracia. E quando a democracia ela é implantada, nós vamos votar, vamos escolher, nós estamos no comando, basta fazer uma passeata na rua, basta fazer um movimento e nós vamos colocar quem queremos e tirar quem nós queremos. Começa muito bem, porque nós temos uma sensação de poder de colocar quem nós queremos e tirar a hora que queremos. O problema é que quando o tempo passa, a democracia se torna em demagogia. Como diz a história, é só para inglês ver, porque não serve para benefício nenhum. O que eu quero dizer com isso é que todo sistema político, todo sistema de governo, desse lado da eternidade, depois da queda de Adão, ele pode se mostrar com uma vantagem popular, por conta do sofrimento. Nós queremos a mudança, mas à medida que o tempo passa, nós vamos perceber que o governo humano não nos apetece, que o governo humano não é razoável, que o governo humano não tem capacidade de governar para o bem do povo. E aí então, por conta da situação, cada um na sua contingência, cada um no seu país, prefere uma cor em detrimento da outra, e aí nós nos dividimos e começamos a brigar, e começamos a discutir com parentes e amigos, porque nós escolhemos um governo em detrimento do outro.
É claro que nós temos que minimamente, desse lado da eternidade, escolher os nossos governantes. Mas a nossa esperança não está na ação pública dos governos. A nossa esperança, nós não podemos apostar todas as nossas fichas na esperança de um partido, de um tipo de governo. Agora nós queremos o presidencialismo, daqui a pouco ele não serve mais, queremos outro tipo de governo, queremos que um rei ou um primeiro-ministro, algum tipo de governo surja, porque nós queremos sair das garras daquele sistema de governo que agora está nos castigando. E aí a coisa ela vai acontecendo. E por conta da má gerência, e isso, mais uma vez eu repito, da fragilidade da natureza humana e também da maldade, não haverá um governo justo desse lado da eternidade. Eles podem até começar bem, mas por conta da falta de competência humana, ele vai degringolando. Todo governo começa com um aplauso popular, pelo menos da maioria. 50 votos mais um na urna, seja ela qual for, é a maioria do povo, é o voto popular. E então nós começamos um outro tipo de governo e agora vai dar certo. Passa um mês, passa 2 meses, passam anos, seja quanto tempo for, nós não queremos mais aquele. Por quê? Porque as nossas expectativas foram frustradas. Desse lado da eternidade, nós vamos ter que ir nos resolvendo enquanto a isso. Nós vamos ter um governo absoluto, que nos dê condições dignas para viver. Não há governo humano que tenha condições de trazer a dignidade humana de acordo com aquilo que é necessário para a sobrevida de cada um de nós. E não adianta você colocar as suas esperanças em governo A ou governo B. É mais ou menos, um é melhor que o outro numa área, mas muito pior na outra área. Então, se você escolheu um tipo de governo, se você é seguidor, se você é adepto de algum tipo de governo e deposita toda a sua vida, toda a sua esperança nesse tipo de governo, eu sinto muito, ou você está entorpecido, ou você não entendeu que não há esperança desse lado da eternidade. As coisas elas melhoram um pouco, depois piora novamente, é uma senoide, não há possibilidade de ter um governo justo, porque o ser humano não tem condições de governar de forma justa, porque o pecado lhe corrompeu. É claro que nós temos que ir resolvendo essa questão paliativamente, nós temos que escolher aquele que é melhor, ou menos pior, mas é claro que não há um governo justo. Todas as instabilidades políticas, elas vêm de onde? Da disputa. E mais uma vez, eu reforço essa ideia aqui, não é? Há nos bastidores, eles se combinam. Vai você agora, depois vou eu. E aí a gente fica brigando por esse e por aquele. Agora está no governo, e não só no Brasil, em todas as cidades do Brasil, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, e aí por aí afora também. Há sempre um interesse comercial. O poder, ele é uma combinação. Vai você agora e depois vou eu. Como já disse esse estadista, né? E aí eu até digo o nome dele aqui, Ulisses Guimarães. Ele disse assim: em política, até briga é combinada. Vamos brigar aqui e depois a gente faz as pazes. Já viu isso daí? Por quê? É a política. É a arte daqueles que estão no poder de se manter no poder e se revezando. E nós acreditamos que há um Salvador. Alguns dos irmãos aqui vão lembrar de um programa de TV que foi exibido aí alguns anos atrás. Eu confesso que eu não assisti todo por conta de preferência também, mas a gente sempre acaba ouvindo alguma coisa. Tinha um programa chamado O Salvador da Pátria. Justamente tem aquele apego político, tinha o Sassá Mutema, lembra disso? Alguns vão lembrar aqui. Quem que era o Sassá Mutema? O salvador da pátria. Se colocava toda a esperança naquele personagem. Ele não sabia falar direito, não tinha um cabedal intelectual, né, segundo os meandros políticos, e toda a força política tentava manipular, e ele, por ser aquela simplicidade, ele então ganhava o voto popular. É por isso que a gente vota naquele, né, por conta dessa angústia, vota naquele que diz assim, ó, pior do que tá, não fica. Vamos votar nesse sujeito mesmo, porque pior do que tá, não fica. Por conta da nossa angústia, a nossa falta de esperança.
A gente vai apostando aí para quê? Para que de repente haja um salvador da pátria, alguém que olhe para mim, alguém que faça alguma coisa que de fato venha ajustar minimamente a dignidade humana. Mas você sabe, como eu, que as tensões e as instabilidades dos estados, elas só pioram. Nós temos essas guerras que estão acontecendo a todo momento. E para algum tipo de governo, quanto pior, melhor. Aliás, eu não quero aqui mexer nas esperanças messiânicas de ninguém. Eu espero Jesus rasgar esse céu e instalar o seu reino de glória, de poder e de justiça, onde nós, os seus súditos, seremos transformados num novo céu e nova terra, gozaremos. Mas por enquanto, até a guerra alimenta a indústria de armas. Então é claro que nós somos massa de manipulação. Não é a questão de você defender esse grupo em detrimento daquele. Tem guerra comercial, tem guerra ideológica, tem uma série de interesses, e nós somos números de massa de manobra. É claro que você deve orar, é claro que você deve se interessar, mas eu incentivo você a não colocar as suas esperanças, a depositar as suas fichas em nenhum governo humano. Nenhum governo humano. Ninguém pode resolver essa crise, porque como nós lemos lá em Gênesis, depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou, né, de forma metafórica ali, né, uma espada que fica girando, simbolizando a lei, e um anjo ali, que nós não podemos entrar de volta no paraíso, retornar ao paraíso. Ou seja, o desejo de um bom governo, o desejo de uma estabilidade emocional, econômica, de usar a infraestrutura natural, ele é um desejo da criação. Quando Deus soprou do seu hálito eterno no Adão, no primeiro homem, ele surgiu para a vida com todo esse desejo da eternidade. E por conta do pecado, nós temos o desejo de voltar ao paraíso. O problema é que o paraíso está fechado. Não é possível voltar ao paraíso por conta do pecado de Adão. Nós somos expulsos do paraíso. Não tem uma política humana que pode satisfazer o anseio humano. É por isso que Jesus aparece, é por isso que o Verbo se encarna e ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho do paraíso está fechado, e a tecnologia não pode abrir o caminho para o estado paradisíaco. A inteligência artificial, o saber político, filosófico, sociológico, a competência jurídica do ser humano, ainda que seja espetacular, não tem competência intelectual, não tem poder para retomar ou levar, conduzir o homem ao paraíso. Nós clamamos porque queremos voltar ao paraíso, e toda política humana, ela pode nos ajudar por um momento, porque é novidade, mas só um reino que prevalece, é o reino de Deus. Você vai lembrar de alguns contextos bíblicos em que algumas nações surgiram, nações imperialistas. Por exemplo, quando nós temos a Torre de Babel, um homem chamado Nimrod, ele desafia Deus com a sua construção, porque Deus havia dito que o homem retornaria ao paraíso por conta do homem nascido da mulher. Mas como isso não acontecia, o Nimrod, ele tentou construir a Torre de Babel, dizendo: eu quero ver se agora não vamos resolver o problema. E Deus simplesmente frustrou os planos. A ideia de Nimrod na Torre de Babel era construir uma sociedade alijada de Deus. Não precisamos de Deus. Deus apenas confundiu as línguas e mandou o dilúvio um pouquinho anterior a isso, não é? Mostrando que o homem não tem condições, não pode construir, não pode elaborar infraestrutura, não pode, por seus ministérios, por conta da sua ciência, voltar ao paraíso. Nós um pouco mais adiante temos o faraó, que ergueu as pirâmides, o grande senhor daquele momento. E faraó, porque se insurgiu contra o povo de Deus, morreu afogado, mostrando que a política de faraó, ela também foi por água abaixo. Sem contar os assírios, com o seu movimento bélico pelo mundo inteiro, mundo conhecido, tentando sequestrar os bens, a força, o dinheiro, e dominar o mundo politicamente.
numa noite quando tentaram invadir Jerusalém, por uma ação do milagre de Deus, morreram 185 mil soldados, mostrando que nem a força assíria é capaz de trazer a paz que o ser humano deseja. Ainda que seja por meio da guerra, vieram os babilônios e construíram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas ela caiu numa noite. Vieram os medos persas, vieram os gregos e os romanos, com a sua estrutura de estrada, de senado, de administração. E como o texto de Daniel nos diz, que nenhuma dessas organizações, desses estados, eles são competentes para trazer a dignidade que precisamos. E o Daniel mostra que uma pedra foi solta sem auxílio de mão e derrubou todos os reinos. E nós aprendemos que essa pedra é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, irmãos, nós temos que orar pelas nações, nós temos que trabalhar com dignidade para que melhore os ambientes onde nós trabalhamos, que melhore as políticas públicas. Mas a nossa esperança não está em nenhum tipo de governo. A monarquia se torna tirania, a aristocracia se torna em oligarquia e a democracia se torna em demagogia, porque todo governo humano, ele tende a se degringolar, a se desfazer. Se as suas fichas estão colocadas num partido, num modo de governo, você perderá as suas esperanças muito rápido. O único que pode governar com justiça, e nós esperamos que ele venha, é Jesus Cristo. É por isso que nós oramos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É claro que esse assunto, ele se estenderia por muito mais tempo, muito mais discussão. O homem está debruçado nas mesas burocráticas para tentar uma política de pacificação. As tecnologias, elas são criadas, inventadas para diminuir o sofrimento, mas elas causam muito mais sofrimento porque não há habilidade humana que possa trazer o sossego, a paz que nós esperamos. E a partir disso, nós temos o Salmo 146, que ele fala sobre o reino messiânico que prevalece e o reino dos homens que só trazem e acumulam ainda mais angústia. Nesse texto que nós acabamos de ler, o texto ele está dividido dessa maneira. O verso 1 e 2, ele tem uma abertura de aleluia. É por isso que você tem aí uma série de textos e salmos que começa com aleluia. São conhecidos como salmos aleluíticos. Então o Salmo 146, 1 e 2, ele começa com um aleluia de abertura. Do verso 3 ao 9, você tem um hino que vai denunciar por meio do louvor, qual é a característica e a natureza do reino de Deus, comparado com o reino do mundo, o reino dos homens, que ele chama aqui, não confie em príncipes. E por fim, no final, ele tem um aleluia de encerramento no verso 10. O que nós temos aqui nesse salmo? O salmo demonstra que o reino de Deus é o único que colocará esse mundo em ordem. A desordem que veio por meio de Adão, ela não é solúvel, não há competência humana, nem no caráter, nem no intelecto, nem nas suas fábricas, nem na sua maneira de conduzir, porque o homem não tem condições de retornar ao paraíso. Por isso, o único reino que colocará as coisas em ordem será o reino de Deus, que ele já começou com a encarnação do Verbo. E Jesus vai dizer que o reino de Deus está dentro de você. Por isso que o reino ele não começa fora de você. O reino, ele não vence as más gerências, as más políticas com uma ação externa, com uma revolução. Ele começa com um novo nascimento, e a partir da reunião da igreja, com o testemunho da igreja, até o dia que Jesus voltar, ele começou dentro de cada um de nós, até que no dia que Jesus voltar, nós o teremos na sua plenitude. Por isso que o texto, ele é um lamento por meio do louvor, querendo dizer: Maranata, ora vem Senhor. Dizendo para nós que a história, ela é o palco onde Deus está redimindo a humanidade. É como uma flecha que foi atirada na criação, e ela
viaja ao seu alvo, e o alvo, o ocaso, o término dessa história, dessa má gerência política, dessa má governabilidade, é o dia em que Jesus Cristo voltar, a flecha lançada por Deus atingirá o alvo, e o reino de Deus será instaurado na sua plenitude. É sobre isso que o texto está dizendo, é sobre isso que o texto está clamando para nós. E como nós já vimos aqui algumas outras vezes, o livro de Salmos, os Salmos não são isolados, não são colocados de qualquer maneira. Já estamos estudando aqui alguns meses os Salmos, nós estamos chegando no final, Salmo 146, e o Salmo 145, o anterior a esse Salmo aqui, ele vai nos ensinar o que é o reino de Deus. Não é? Salmo 145, 11, por exemplo, está escrito assim, ó: eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Então, esse Salmo 145, ele dá ocasião ao louvor do Salmo 146, que é a descrição do reino. Percebe a organização do saltério? Dito tudo isso daqui, vamos então numa breve exposição aqui dos versículos de 1 ao 10, pelo menos aqui é aquilo que nós dividimos. O Salmo 146, 1 e 2, nós temos o louvor de abertura, ou aleluia de abertura. Vamos à leitura. Assim como esse conjunto de salmos, o verso ele começa com aleluia, né? Aleluia. Essa palavra, Iá, ela termina com Iá, ela é a palavra Jeová reduzida. Tanto que, se eu não me engano, aqui o Salmo 69 vai dizer assim, ó: o Senhor é o Deus de já. Não significa que Ele é o Deus de agora, nesse momento aqui. A palavrinha já ali é a ideia, o Senhor é Jeová. Porque Deus não é Deus de já, Ele é Deus de ontem, hoje e eternamente. Então essa palavra Iá, ela é traduzida como já, a ideia de aleluia, ou seja, louve a Jeová. Percebe? Então ele começa dizendo assim, ó: há um rei que ele é digno de louvor, há um rei que ele é digno da sua devoção, há um rei que ele é digno da do seu trabalho, do seu envolvimento. E quem é? É aquele que merece louvor. Aleluia, louve a Jeová. Não coloque a sua esperança fora de Jeová. Não aposte a sua vida em outro governo. Não aposte toda a sua vida, o tempo, os seus recursos, as suas esperanças em outro governo, porque eles são utópicos, fraudulentos, porque são gerenciados pela maldade de Satanás. Aliás, o livro de Apocalipse, ele é um livro político. Você tem ali duas personagens. Uma é uma prostituta, e a prostituta, ela é a pré-figura do Estado. Estado que rouba, Estado que tem a inflação lá em cima, que tem a dignidade do ser humano solapada. E você tem, junto com a prostituta de Apocalipse, a noiva. A noiva, ela é opressa, humilhada pela prostituta. Quem é a prostituta? O Estado. Quem que é a noiva? A igreja. A noiva é humilhada. A noiva não tem poder político. A noiva, a igreja, não tem recurso financeiro. Mas no fim, a prostituta é condenada ao fogo do inferno. E a noiva casa com o rei do universo. Ou seja, no final a graça triunfa. Então você vai percebendo que esse assunto, ele é um assunto recorrente em toda a escritura. Então quando ele começa, aleluia, ele está dizendo assim que nós devemos nos envolver com o louvor. Todo homem se envolve com o louvor ao único que governa, ao único que tem competência intelectual eterna para governar. Esse é Yahvé. E aí você percebe também no texto, do verso 1 e 2 do Salmo 146, que o salmista, ele conversa consigo mesmo. É um diálogo dele para com ele mesmo. O texto diz, aleluia, louve a minha alma, Jeová. Eu não sei vocês, mas eu posso quase que apostar que você já conversou de uma forma muito séria com você. Já bateu um papo com você mesmo. De tantos temas da sua vida, você já conversou com você mesmo. É como se você fosse dois. Você pergunta para você e você responde para você.
E aí, né, eu não tenho como não lembrar de memórias, né? Eu lembro que eu conversava tanto comigo que eu era motivo de chacota entre a minha patotinha lá da infância lá, né? Às vezes eu sentava e eu ficava assim, conversando, né? Mas engraçado, né? Que eu chegava no final da minha conversa comigo mesmo a um acordo comigo, né? É mais ou menos a música de um homem chamado Estênio Março, né? Ô minha alma, senta aqui, vamos conversar. E aqui, irmãos, tem um trabalho terapêutico maravilhoso. O homem que aprende, a mulher que aprende a conversar com seriedade consigo mesmo, ele tem menos problemas emocionais, porque ele coloca na mesa as suas angústias e vai procurando uma resposta. E em todo o tempo você vai encontrar os salmos, o salmista dizendo, vem cá minha alma, vamos conversar. Então é bíblico você, entre aspas, como diziam os meus amiguinhos, dar uma de doido. Jesus disse, a ninguém chamei de doido, né? Mas nesse caso aqui, né? A minha loucura era um diálogo de mim para comigo mesmo. E aqui você tenha o diálogo. Ó minha alma, louve ao Senhor. Verso 2. E ele responde, olha só como ele conversa com ele mesmo. Minha alma, louve ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Procure conversar com sensatez com você mesmo. E procure ser honesto com as suas angústias, porque muitas delas é uma mentira sua para com você mesmo. E aí nós entramos numa crise. Achamos que aquilo que é imaginação nossa se torna real. Mas converse com a sua alma diante de Deus, perguntando se os males que você tem de fato são males reais, ou você fabricou para se vitimizar com você mesmo. Louve a minha alma. E ele responde, louvarei ao Senhor. Procure ser honesto diante do Senhor, de você para com você mesmo. Esse é um exercício terapêutico que sara a alma, que nos ajuda a responder com sinceridade, com honestidade, às nossas angústias. E Deus nos ajuda a encontrar o caminho para fortalecer as nossas emoções. Esse é um conselho bíblico, é uma praxe bíblica. Muito bem, então depois dessa introdução, nós temos o hino, não é? O que o do 3 ao 9? Você tem aí uma advertência, aí eu passo a ler, verso 3. Olha só, a alma conversando com ela mesma. Não confie em príncipes. A palavra príncipe aí, a ideia do governo. A ideia de colocar a sua esperança em alguém que vai resolver todos os seus problemas. É claro, irmãos, que nós não estamos aqui dizendo que não há políticas que nos ajudem. Existem. Nós não somos aqui pessoas faltos de sabedoria. Existem ações públicas que nos ajudam muito, mas a questão aqui é no absoluto. E quando você coloca a sua vida, ao verso 3, a resposta da alma, né? Não confie em príncipes, em meros mortais. Eles são incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. E quando nós lemos um texto como esse, nós achamos que todo governo, ele é necessariamente maldoso. É claro que todo homem é inclinado à maldade, é herança do pecado. Mas a ideia da incapacidade humana aqui, não é que todos partem a priori de uma maldade, sarcasticamente, você vai ver o que eu vou fazer com você. Não é assim. Muitas pessoas, elas se colocam em pleitos, se colocam na vanguarda de um movimento popular, para de fato defender de forma justa, honesta. Não podemos aqui ser simplistas e dizer que todos aqueles que estão à frente, a uma liderança de uma organização, seja ela qual for, parte de forma maligna, maldosa, maquiavélica. Não é assim. Mas o que o salmista está nos dizendo aqui é que nós não podemos confiar nos príncipes, seja eles com intenção boas ou más, porque eles não têm o domínio de toda a contingência do mundo. Ele não pode dominar todas as coisas. Quem lidera, por exemplo, um pequeno grupo de 10, 20, 30, 50 pessoas, que é irrisório, risível, a partir daquilo que nós temos de governar como um país como o nosso, uma pessoa que lidera 50, 100 pessoas, ele já perdeu a capacidade da contingência, ele não tem domínio de tudo o que ocorre.
nós não temos domínio da nossa própria vida. A ideia de dominar a contingência é a ideia de dominar absolutamente tudo que diz respeito a você. Pelo que me consta, ninguém aqui tem essa capacidade. Você pode fazer uma contabilidade, uma administração enxutíssima do seu orçamento mensal. Mas de forma desavisada, imprevista, ocorre uma pandemia, a inflação aumenta, o seu plano foi a derrocada. Por quê? Você não consegue dominar toda a contingência. O que ele está dizendo aqui, ó, ainda que surja um líder que tenha um pouco de dignidade para governar, para liderar, você não pode confiar nele cegamente, porque ele não domina toda a contingência. E mais, se ele morrer, os planos deles vão para a sepultura também. Então você não pode entregar a gerência das suas emoções, da sua vida, da sua espiritualidade, de nada para uma pessoa. É claro que nós temos aí várias pessoas que nos ajudam na condução dos temas, mas só tem um que domina toda a contingência. Só tem um que a sepultura não pôde detê-lo, porque ao terceiro dia ele venceu a morte. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não confie nos príncipes. Verso 3: eles são meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. A ideia de o espírito ir e voltar ao pó é um movimento contrário ao texto de Gênesis. Quando Deus soprou do seu hálito no Adão, no primeiro homem, ele veio à vida. O movimento é o contrário. Quando Deus retira o espírito, ele volta ao pó. E todos nós, se Jesus não voltar, nós voltaremos ao pó. A morte, ela, de certa maneira, ela é inevitável. A não ser que Jesus volte e muitos de nós ainda não tenhamos morrido. Mas a morte, ela é inevitável. Ela é o salário do pecado de Adão. Por isso ele está dizendo, você não pode colocar as suas esperanças nos príncipes desse mundo. Eles não conseguem dominar a contingência. E mais do que isso, eles podem governar para o benefício próprio. Ainda que seja um monárquico, ele vira um tirano. Ainda que seja um aristocrata, ele vira um oligárquico. Ainda que seja um democrata, ele vira um demagogo. Porque o homem, ele é corrompido. E ainda que não haja uma corrupção direta, ele não tem condições de dominar toda a contingência da vida. Portanto, você não pode colocar as suas esperanças e expectativas num homem. Só tem um que pode suprir as necessidades: Jesus Cristo, o príncipe desse reino. É a Ele que nós devemos louvar com hosanas. É Ele que deve ser entronizado e ocupar o lugar central de nossas vidas. O verso 5 ao 9, você tem o regimento executivo do rei. Vamos ler? Lembra da conclusão? Ele conversa consigo mesmo, e aí ele dá conselho. Agora ele vai dizer o quê? Como que é a execução do governo? Verso 5, do 5 ao 9. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. A ideia de fidelidade para sempre, ela está em contraste com aquele que volta para o pó. Percebe a beleza poética? Aquele morre, aquele volta ao pó. Esse, a sua fidelidade é para sempre. A ideia de fidelidade é a ideia de o discurso corresponde com as ações. O que é uma pessoa fiel? Aquilo que ela fala corresponde ipsis literis, literalmente, aquilo que ela faz. É claro que nós temos a nossa capacidade de fidelidade, mas como Deus, ninguém. Ele é o único que discursa e age de acordo com aquilo que Ele diz, porque só Ele é eterno. E ainda, por que Ele tem essa característica? Verso 6, Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele, verso 7, Ele defende a causa dos oprimidos, e dá alimento aos famintos.
o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, o Senhor sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Percebe o contraste? Olha o que o Senhor faz, Ele socorre esse, Ele abençoa aquele, Ele vai dando a lista, só que tem um porém, tem um mas, tem um todavia, tem um contudo, mas Ele frustra o propósito dos ímpios. A ideia de ímpio aqui é o contrário de piedade. O ímpio é aquele que age com uma maldade lógica, com uma maldade programada. Esse que age com maldade programada, o Senhor não é neutro, não há uma neutralidade no caráter de Deus. Deus se levanta contra todo tipo de impiedade, e há um dia marcado em que serão defenestrados, que serão espalhados, que serão aniquilados todos aqueles que não se arrependerem das suas impiedades. A porta da graça está aberta. Jesus Cristo é aquele que pode nos socorrer das nossas impiedades. É tempo oportuno para você receber o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, porque há um dia marcado em que os ímpios, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, serão condenados para toda a eternidade. Caminhando para o final, mas não menos importante, Jesus no Sermão do Monte, Ele explica sobre a natureza do seu reino, e de uma forma resumida, Ele vai nos mostrar que o reino de Deus é invertido do reino dos homens. No reino de Deus é melhor dar do que receber. No reino de Deus é melhor servir do que ser servido. No reino dos homens há um grupo, uma pirâmide, que a massa, a base, sustenta um privilegiado. No reino de Deus é invertido. Aqueles que foram privilegiados pela graça, eles abençoam e querem servir. O serviço é a natureza daqueles que estão inseridos no reino de Deus, porque o reino, os valores são invertidos. Enquanto o mundo quer roubar, aqueles que são surdos querem abençoar. Por isso que Jesus no Sermão do Monte, Ele diz: o reino de Deus, por ser invertido, comparado ao reino desse mundo, Ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os famintos por justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles recebem misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque são filhos de Deus. O reino de Deus pertence aos perseguidos. Perseguidos porque amam os valores do reino de Deus. Há uma tensão, há uma revolta natural contra aqueles que amam o reino de Deus, porque são valores invertidos, porque são valores contrários. Aqueles que têm o reino de Deus implantados dentro de si, aqueles que já receberam da iluminação, da graça, da regeneração, da iluminação, do novo nascimento, naturalmente é odiado pelo reino das trevas, porque são naturezas conflitantes, são morais, ou moral conflitante. E à medida que o enredo da graça de Deus é desenvolvido, e agora por meio da igreja, a igreja parece ser fragilizada, a igreja parece estar em desvantagem, mas quem está no controle, quem é o rei, quem é o governo, quem está conduzindo todas as coisas, é Jesus Cristo, aquele que foi recebido em Jerusalém, sobre aplausos popular, Hosana ao rei. Ele foi crucificado, mas venceu a morte, e Ele prometeu voltar. E por isso que o Salmo 146, no verso 10, ele termina assim: o Senhor reina para sempre. Pode parecer que o mundo está à revelia, pode parecer que o mundo está à bancarrota,
Pode parecer que as decisões, elas estão nas mesas das negociatas. Mas se você crê na palavra do Senhor, o texto termina dizendo: o Senhor reina. O Senhor reina. E o teu povo, ó Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E ele termina da mesma forma dizendo: aleluia. Eu quero terminar aqui, irmãos, com uma ilustração dita pelo próprio Jesus, tirando a metáfora de Isaías. No capítulo 12 de Mateus, ele diz que não pode apagar o pavio que fumega. Jesus assopra e o fogo pega. Qual é a ilustração que nós temos ali? A ideia de que o fogo, o pavio da vela, do candeeiro, ele está perdendo a sua força, porque está sendo queimado, e não tem mais como o fogo queimar, iluminar. E aí o dono da casa, enquanto vê aquela cena, ele põe a mão por detrás e sopra. E à medida do sopro do dono da casa, para que não se perca a luz, aquele fogo, ele pega de novo. Eu lembro muito bem disso. Eu morava numa casa muito simples e algumas vezes faltava luz, e meu pai acendia a vela. E quantas vezes ele ia perdendo o vigor, ia perdendo o brilho, o fogo ia acabando. E meu pai, ele colocava a mão assim, a minha mãe algumas vezes, e com uma intensidade adequada ele soprava. E de novo aquele fogo pegava. O que Jesus está ensinando é que muitas vezes o reino desse mundo, ele vai tirando de nós o brilho e o calor pela vida. Quantas vezes nós nos perdemos pelas governabilidades que nos desumanizam, até mesmo a morte, quando solapa um ente querido, tira de nós o entusiasmo. Quantas vezes a nossa receita não fecha, às vezes por incompetência contábil nossa mesmo. Quantas vezes adversários se levantam e o brilho pela vida vai se perdendo, mas não pode apagar o pavio que fumega, por conta das políticas públicas, por conta do evento da morte, por conta de uma governabilidade de terceiros, por conta de uma barbeiragem, uma decisão inconsequente. Nós vamos perdendo a capacidade de brilhar, o fogo da vida vai desaparecendo. Mas Jesus, o nosso rei, ele coloca a mão por detrás e ele sopra, e o hálito de Deus vai trazendo vida de novo, porque não pode apagar o pavio que fumega. A esperança, a alegria e o desejo pela eternidade vem pelo sopro do divino governador, pelo rei que sopra na nossa alma, e a nossa alma, com entusiasmo santo, de novo vibra pela vida, apesar das dificuldades, esperando o grande dia que ele intercederá, que ele intervirá de uma forma decisiva, porque o nosso rei, ele governará para sempre. Portanto, se você está com a alma fria, gelada, porque perdeu, porque está num momento de crise emocional, de uma instabilidade emocional, psicológica, econômica, de saúde, o sopro do divino governo, ele está aqui para te dar ânimo de novo, porque não pode apagar o pavio que fumega. Deus, pelo hálito santo de Jesus, ele sopra e o fogo volta novamente. Que o Espírito de Deus venha soprar no teu coração, que ele venha insuflar na sua alma, e que tenhamos novamente ânimo para pegar as armas da lealdade, as armas do reino de Deus, e trabalhar esperando o grande dia do triunfar do nosso rei. É o nosso rei que socorre o oprimido, é o nosso rei que cura o enfermo, é o nosso rei que dá o pão de cada dia, é o nosso rei que nos sustenta até o último dia que será o primeiro, consequentemente, da eternidade de bem-aventuranças. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e bondade. Quantas vezes, Senhor, o reino desse mundo nos entristece, e essa tristeza, Senhor, invade a nossa alma.
Ela vem, Senhor, com a deslealdade, com a corrupção, com o enlutamento. Ela vem com a autoridade despótica de um mau governo. Ela vem com o roubo do dinheiro da merenda, da segurança pública. Ela vem, Senhor, com a festa sarcástica e profana daqueles que roubam. Nós sofremos, Senhor, nós padecemos, Pai, por conta da má gerência, por conta da maldade do homem que não teme o Senhor. Nós nos enfermamos, Senhor, por tantas coisas, porque perdemos um ente querido, porque houve uma promessa rompida, uma aliança quebrada. As nossas expectativas se frustram, e nós, Senhor, nos prostramos, Pai. Mas o Senhor, como o Rei do Universo, sopra com teu hálito santo, e o fogo volta a pegar de novo, e não pode apagar o pavio que fumega. Ainda que alguns de nós aqui, Senhor, esteja apagando pela vida, ainda que estejamos perdendo a esperança, o teu hálito ao soprar traz vida, e vida com abundância até o último dia. Que possamos receber, Pai, a promessa de vida eterna, nos arrepender dos nossos pecados, Pai, e estar atuantes no reino do Senhor. O reino que parece que não prevalece, mas é o reino que avança, é o reino que vence, porque o Senhor venceu, e nós venceremos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ficamos de pé, vamos louvar ao Rei que nos deu a vitória para essa vida e para a eternidade, em nome de Jesus.